Agora tem um outro negócio que eu acho que é muito importante nesse caso específico, que é o seguinte. De um lado, na verdade não outros, são alguns outros. O primeiro deles é o seguinte. Existe, de fato, uma relação de identificação forte entre muitos judeus que moram no Brasil e Israel. E também entre não-judeus. Por exemplo, assim, você tem uma identificação relevante, eu diria, entre as pessoas que têm um pensamento, vamos dizer, pensamento econômico liberal, que são mais à direita do ponto de vista do pensamento econômico, não necessariamente costumes, porque curiosamente nessa área você tem uma separação do ponto de vista desses alinhamentos, né? Mas enfim, você sabe que você tem uma direita que inclusive é antissemita, que é típica europeia e tal, e tem também seus representantes no Brasil, mas você tem um alinhamento. Do outro lado, existe também um alinhamento entre as pessoas que têm parentes ou nacionalidade, ou de alguma maneira estão relacionados ao mundo árabe, às vezes até de maneira indireta, não precisa nem ser parente nem nacionalidade, mas existe isso, porque por uma questão de, assim, vamos dizer assim, do quanto do ponto tanto a ideia, vamos dizer assim, o quanto esses conceitos, vou colocar da seguinte maneira, pelo fato desses conceitos transcenderem conceitos tradicionais de nação e terem muito mais um sentido cultural, sentidos culturais muito mais profundos, né? Então, por exemplo, você tem mesmo entre cristãos uma relação forte, nos Estados Unidos ela é mais forte que aqui, mas muito forte de apoio ao Estado de Israel, tem uma questão, sabe, que tem relações ali de base, nesse caso específico, que é um entre muitos, religioso, do outro lado a mesma coisa, então tem isso. Então esse é um tecido que se forma relevantemente, que se forma de maneira relevante, explicando um pouco por que esse fenômeno da manifestação e da manifestação extrema emerge. Do outro lado, no Brasil em particular, existe uma tendência que é bastante conhecida, que é do anti-americanismo. Então, essa também a gente tem que contemplar, assumir que ela é uma verdade. Então, tem muita gente que, se tem um lado que está identificado com os Estados Unidos, por uma questão também de opção ideológica imediata, vai ter uma tendência a ter esses afetos despertos de maneira intensa e assim a se posicionar do outro lado. Tá? Nesse caso aqui, esse fenômeno ele tem o seu papel menor, mas ele tem o seu papel. Agora, por exemplo, no caso da invasão da Ucrânia, ele teve muito esse papel, porque a invasão da Ucrânia, do ponto de vista, sei lá, deixa eu colocar da seguinte maneira, um marciano olharia a invasão da Ucrânia e falaria que um país invadiu o outro e que isso, enfim, fere normas muito profundas sobre, né, o conceito de Estado-nação e etc. E que é difícil você justificar uma posição de invasão, assim, nesse caso. Você entendeu? Que é uma coisa um pouco mais o conflito, mas esse fenômeno ele se faz presente. Então, aí eu acho que a gente começa a ter aí elementos suficientes para tentar explicar um pouco esse fenômeno que a gente está vendo aqui no Brasil, que é todo mundo se posicionando. Agora, isso que acontece aqui no Brasil, das pessoas se posicionarem, é uma coisa que é muito clara para o Brasil e é diferente do que acontece em outros lugares do mundo. Porque no Brasil as pessoas se comunicam muito mais pela internet do que em muitos outros países. Usam muito mais WhatsApp, tem muito mais envolvimento pessoal em outros países sobre diversos assuntos. Neste caso específico, comportamento em relação à guerra e polarizações em geral. Aqui é mais intenso do que em outros lugares, em outras populações? Eu acho que não. Eu acho que paradoxalmente menos. Eu vou usar aqui mesmo? Qual que é o meu parâmetro, Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos terem a política dominada por dois partidos... Olha só, deixa eu fechar essa frase. Faz com que a polarização aumente. Agora eu vou explicar por quê. É uma coisa, até eu criei um modelinho conceitual para isso, publiquei numa das minhas colunas. Olha só, imagina que eu sou do Partido Vermelho. Ou eu sou do Partido Azul. Ao longo do tempo,
conforme eu for migrando para uma posição que eu vou chamar aqui, do ponto de vista do extraterrestre, de uma posição de consenso ou bom senso ou qualquer coisa do gênero, vamos dizer assim, as pautas que não têm grande reatividade, entendeu? Do tipo assim, tá bom, você acha que a gente deve cortar todas as árvores do nosso país? Isso já parece pauta ideológica, né? Mas, tá bom, mas ninguém quer, tá? Ninguém quer que o parque, que Yellowstone não tenha mais árvore, porque dá dinheiro Yellowstone. Então, qualquer pauta dessa. Tá? Mas na medida em que eu migre para isso, a minha capacidade de diferenciação do outro político do meu próprio partido decai. Porque eu não consigo isolar minha célula a partir de um manifesto ou qualquer outra coisa, porque só tem 2 células. O que isso faz com que... Qual é o movimento que isso gera? Isso gera um movimento de orientação em sentido contrário ao próprio representante interno. Entendeu? Ou seja, as mobilizações internas para diferenciação do político geram por si só uma movimentação que a gente poderia, do ponto de vista do marciano, chamar de valorização parcial do anti-intuitivo. Não é toda hora, mas tem. Então, um exemplo que eu acho que agora a gente está vendo fortemente é o Milei. Entendeu? Assim, um monte de ideia que, assim... O candidato... na minha opinião, são ideias... Um dos candidatos à presidência da República na Argentina. Simplesmente disparatadas, entendeu? Assim, essa é a minha visão do assunto. Eu não deveria estar julgando aqui, porque não é meu papel, mas eu acho que são, assim, elas têm poucos fundamentos, muitas delas, assim. Enfim, eu acho que, assim, fundamentalmente eu vejo, por exemplo, um debate sobre a dolarização de uma economia do tamanho da Argentina como um debate prematuro, para dizer o mínimo, para se ter nessa base. Ou então simplesmente um debate de Saturno, entendeu? Como se quisesse dizer. Mas o ponto a diferenciação é fundamental para gerar identidade no político. O que acontece? O outro político também precisa se diferenciar. E com o tempo, os grupos passam a se tornar mais polarizados. Esse é o ponto. Então, nos Estados Unidos, a gente olha, o brasileiro olha de fora e acha que, não, os Estados Unidos é tudo igual. Mas não, assim, a diferença entre republicanos e democratas só aumenta com o tempo. E a polarização só aumenta, entendeu? O diálogo só diminui. E as jogadas para criar as suas fortalezas de poder em torno desses 2 partidos também só aumentam. Esse é o negócio, entende? Enquanto no Brasil... bem ou mal, a gente tem um pouquinho mais de pluralidade de vozes e tal, então isso é um pouco menos presente. Então esse é um ponto. Agora, aplicando esse raciocínio diretamente agora, a gente vê que nos Estados Unidos estão acontecendo muito mais protestos, tem uma situação muito mais reativa. A gente tem, por exemplo, assim, tem ocorrências, ou pelo menos assim, alegações de antissemitismo em taxa maior. Do outro lado, a gente tem movimentos, todos esses protestos pró-Palestina nas universidades americanas. Aqui estão acontecendo movimentos pontuais, mas eles são muito menores do que nos Estados Unidos. E na Europa, então a Europa, o problema então a Europa torna essa situação muito mais complexa de ser discutida. Desculpa, eu só discuti o Ocidente, mas enfim, né? Porque é óbvio que o mundo não é o Ocidente, mas olhando aqui, a Europa torna tudo isso muito mais complexo. Agora, no caso específico da guerra Israel-Hamas ou Israel-Gaza, depende do jeito como a pessoa apresenta a coisa, tem um ponto interessante, que o europeu médio, ele tem baixa sensibilidade a esse debate, quando comparado com o eleitor, o americano médio e também o brasileiro. Então, na Europa, as pessoas são menos sensíveis a esse debate. Mas nesse momento, o que as últimas pesquisas têm mostrado é um aumento dessa sensibilidade. Isso é importante nesse momento, do ponto de vista de termômetro comportamental, porque a grande sensibilidade está em relação à guerra na Ucrânia, que é no quintal e que decide muita coisa, inclusive questões altamente estratégicas, como, por exemplo, o gás natural.